Letícia, eu sentei pra escrever meu TCC, eu sentei pra escrever um trabalho, eu sentei pra organizar uma apresentação de slides e não sai ideia nenhuma da minha cabeça. Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, eu estou me sentindo travado, estou me sentindo travada. O que eu posso fazer? Então, olá, eu sou a Letícia Dallavec Henkel, estamos no canal Ciência com Letícia. Estou muito feliz que você esteja aqui comigo e hoje eu vou falar sobre como que a gente resolve esse problema de sentar e não ter ideias, sentar e se sentir travado para escrever alguma coisa, para fazer uma apresentação de slides, para fazer um banner, para fazer um trabalho. Isso é horrível, né? E eu passei por isso essa semana no meu mestrado e eu fiquei muito agoniada com isso e eu pensei, cara, como é que eu vou resolver? Eu preciso acabar esse negócio e eu não sei nem por onde começar. Isso é muito agoniante, né? E aqui eu queria trazer algumas dicas que costumam funcionar comigo e que realmente são eficazes pra gente resolver esse problema, tá? Então eu vou dizer 4 dicas que você pode aplicar que podem te trazer certa solução ou pelo menos amenizar um pouco do problema, tá? A primeira delas parece a coisa mais inútil, imbecil do mundo, mas não é, gente, acreditem em mim. É dormir. Dormir. Muitas vezes a gente não consegue resolver um problema, mas o que acontece? Nos nossos ciclos de sono, a gente sonha. Toda noite a gente sonha. Às vezes a gente não lembra do sonho, mas a gente sonha, tá? E os sonhos, aparentemente, têm uma função de meio que reconstruir algumas coisas pelas quais a gente passou no dia. E muitas vezes a experiência que a gente tem no sono nos faz acordar com alguma ideia para resolver o problema que a gente não tinha pensado antes. Então, e não acontece só comigo, eu já ouvi histórias de outras pessoas também que foram dormir com um problema mal resolvido, quando acordaram, a solução apareceu, tá? Então, dormir é uma coisa, assim, essencial. Então, muitas vezes, você pode, tipo, tirar um cochilo, sei lá, depois do almoço, de uns 15, 20 minutos. Já pode, às vezes, até te ajudar, tá? Mas, normalmente, o sonho, assim, de, tipo, dormir e acordar no outro dia, né? De você dormir de noite e acordar no dia seguinte. Esse ali, nossa, assim, normalmente você acorda, assim, muito mais inspirado, né? Com ideias pra resolver o problema. Então, muitas vezes, assim, né? Aconteceu comigo essa semana. Eu fui no domingo, tava cansada já. Eu durmo cedo, né? Então já era 8 e pouco da noite. Eu já tava com o cérebro todo cansado mesmo do esforço que eu tava fazendo pra tentar acabar um banner que eu precisava resolver. E eu falei, cara, não dá mais. Eu vou dormir. E o que aconteceu? Eu dormi, eu descansei. O descanso também ajuda a gente a pensar melhor, obviamente. Então, além de eu ter descansado, eu acordei com novas ideias e com mais tranquilidade pra fazer o que eu precisava fazer. Então, quando eu acordei ali, tipo, 5 da manhã, eu comecei a escrever como se não houvesse amanhã. Parece que as coisas ficaram muito mais claras, eu tive mais ideias, eu consegui organizar melhor as minhas ideias. Então, dormir, assim, é uma coisa que muitas vezes soluciona o seu problema, tá? Então, durma ali pelo menos 7 horas por noite e às vezes tire esses cochilos depois do almoço curtos, que às vezes também te ajudam a dar uma recuperada e às vezes até ter ideias novas, tá? Então, dormir não tem só a função do descanso, mas de você, sim, fazer essa reconstrução de ideias na sua cabeça, no seu cérebro, e às vezes acordar muitas vezes com a solução para um problema. Então, dormir, gente, assim, top 1 dicas, porque realmente vale muito a pena. Outra coisa que me ajuda é, às vezes, ter ideias. Às vezes, é tipo, você tá ali focado. Pô, tô 1h30 escrevendo ou tentando escrever e parece que não sai nada. Quando você desvia a atenção daquilo, sabe aquela história do ócio criativo? Ele faz sentido. Porque você tá desviando, né, o teu córtex pré-frontal daquele foco atencional que você tá tendo pra resolver o problema. E muitas vezes, quando você vai espairecer, quando você, às vezes até sai do ambiente em que você tá, você acaba tendo novos insights, novas ideias que você não tinha tido antes, tá? Às vezes até conversando com outra pessoa sobre o seu problema, você consegue ter novas ideias pra resolvê-los, ou às vezes até as pessoas podem te ajudar. Então, assim, conversar com alguém, sair dar uma caminhada, trocar de ambiente em que você tá, muitas vezes também vai te fazer, essa saída do foco, vai te fazer, às vezes, ter novos insights e novas ideias pra escrever e pra resolver o que você precisa resolver. Outra coisa que, assim, é muito importante você fazer, é você, às vezes, sentar e começar a escrever.
Mas, Letícia, eu não consigo, eu não sei por onde começar a escrever. Cara, às vezes só escreve. Escreve o que tá ali na sua cabeça, comece a escrever. Quando você começa a fazer alguma coisa, esse começo, ele é custoso, né? É difícil a gente começar a fazer. Mas assim, o teu cérebro, ele vai se engajando na tarefa. O teu córtex pré-frontal vai começando a focar. Quando você concentrar a atenção ali, você às vezes sai alguma coisa, sai alguma escrita interessante, tá? Então assim, você começar ali e se engajar com a tarefa por pelo menos uns 5 minutos, vai fazer aumentar a tua dopamina no cérebro, que é o neurotransmissor responsável pela motivação. E nessa motivação aumentada, muitas vezes você continua a fazer a tarefa e consegue escrever o que você precisa escrever, por exemplo, no seu trabalho, tá? Então, começar e fazer por pelo menos 5 minutos o que você precisa fazer também é uma ótima estratégia, não só para você realmente conseguir escrever o negócio que você precisa escrever, mas também para você conseguir se engajar com aquilo, você deixar de procrastinar. Que a gente às vezes só quer fugir, né, daquilo. Eu fugi várias vezes, né, fazendo esse banner. Fugi, mas eu pensei, cara, eu não posso mais fugir, eu tenho que acabar esse negócio. Aí eu peguei, sentei e comecei a fazer o que dava pra fazer. Organizar as imagens, né, formatar o arquivo, alguma coisa ali fazendo. No fim, você começa a resolver o seu problema, tá? E a quarta coisa que eu queria dizer é, muitas vezes, você precisa de duas coisas, sabe o que é? Uma folha de papel e uma caneta. Por quê? Muitas vezes você tem até ideias, mas você não consegue organizá-las para escrever um negócio que faça sentido. Aí o que te ajuda muito? Você pegar e começar a escrever. Pega papel e caneta e escreve. Ó, tive essa ideia, porque quando você olha, você tem mais clareza, né? Fica tudo muito mais claro quando tá no papel. Você consegue até fazer flash, esquematizar, pensar em como que você vai construir essa ideia. Então, muitas vezes, uma folha em branco e uma caneta te permitem ter a criatividade que você precisa para organizar suas ideias e construir um raciocínio que faça sentido. E assim você consegue organizar apresentações de slide, fazer trabalhos, fazer TCC, fazer várias coisas que exigem um esforço grande. Então, muitas vezes fazer tipo um brainstorm de ideias, né, uma tempestade de ideias, vão te fazer conseguir organizar suas ideias e também ter novas ideias, tá? Então, eram essas as 4 dicas que eu queria dar pra vocês hoje e espero que tenha ajudado. Se alguma delas te ajudou, ou se você já usou alguma delas, comenta aqui embaixo e deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!